Fala trader, aqui quem fala é o Igor Medeiros e nesse vídeo a gente vai aprender a como explorar a ferramenta de simulação Monte Carlo do Botspot. O que é que a gente tem disponível nessa feature, nessa ferramenta para analisar, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é clicar aqui na ferramenta Monte Carlo e baixar o software que a gente utiliza para poder fazer a simulação Monte Carlo, que é o Botspot Analytics, certo? Aqui a gente vai ter a simulação Monte Carlo e também a análise de volatilidade e de base de dados. A gente faz tudo nessa mesma ferramenta. Então, clicou aqui, depois é só instalar. Next, 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 next. Simples assim. Pegou a visão? Depois de instalar o Botspot Analytics, que é onde está a simulação Monte Carlo, a gente vai dar 2 cliques aqui nesse cara, e aí sim, ele vai abrir o Google Chrome ou o navegador que você utilizar. E aí, é só tu fazer o login no Botspot como você faria normal acessando o site, certo? Bota tuas credenciais e loga, e aí a gente se encontra na próxima tela. Tendo logado no Botspot Analytics, o que é que você tem disponível aqui, né? Você tem um menuzinho da simulação Monte Carlo, tanto do backtest quanto do portfólio. Aqui no Botspot a gente pode fazer a simulação dos dois. E você tem a parte de análise da qualidade do histórico e da volatilidade do ativo, que a gente vai ver em outro momento. Beleza, vamos dar uma olhadinha primeiro no Monte Carlo do backtest, né? Na simulação do Monte Carlo dos backtests. O que acontece? A gente tem aqui todos os backtests cadastrados, certo? Lá no Botspot. E a gente pode escolher quantas simulações a gente vai fazer de cada um desses, não de cada um desses caras, mas do cara que a gente escolher fazer a simulação, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira fazer a simulação do BRA 50 aqui, certo? E eu vou fazer 100 simulações. Não é o objetivo aqui explicar o que é a simulação Monte Carlo, né? Mas como a nossa simulação Monte Carlo pode te ajudar e o que é que você tem disponível na análise de simulação Monte Carlo da gente. Mas vou te dar essa palhinha aqui, né? Imagina o seguinte, o que é que a gente está fazendo com a simulação Monte Carlo? A gente está simulando curvas alternativas da nossa estratégia original. Então, se na nossa estratégia original a gente, por exemplo, teve a seguinte sequência, a gente no dia 1 ganhou 10, no dia 2 ganhou 10, no dia 3 perdeu 20, no dia 4 ganhou 10, no dia 5 perdeu 20. E aí a gente tem nossa curva de capital. O que aconteceria se eu, por exemplo, embaralhasse isso, né, e viesse para a primeira posição o dia 3, para a segunda posição o dia 5, que foram as perdas, e aí a gente teria dia 3, dia 5, dia 1, dia 2 e dia 4, né? Aí a gente, o que é que teria acontecido? Eu teria perdido 20, depois eu teria perdido 20 de novo, aí teria ganhado 10, 10, 10. Então, vê que nesse cenário a curva de capital ela já é diferente e ela gerou um drawdown diferente também. Então a lógica é essa, seria você criar curvas sintéticas a partir da tua curva original. Pegou a visão? É isso, é para isso que serve a simulação Monte Carlo. Então, quando a gente simula cenários alternativos com a nossa curva de capital, a gente pode projetar uma possível repetição de ciclo talvez no futuro, né? Então, imagina se esse momento aqui, né, do começo da curva de capital acontecesse lá no fim da curva de capital. Será que isso teria um impacto muito negativo e quebraria a nossa estratégia, deixaria ela muito ruim, aumentaria demais o drawdown? Sim, não. É isso que a simulação do Monte Carlo responde, né? Se é muito distante os valores que a gente simula da nossa curva de capital original. Lembrando que, como você está simulando as curvas alternativas com base numa curva real, né, que aconteceu de fato, seja do backtest, não importa, mas são dados reais, isso pode de fato acontecer. Basta o ciclo lá de trás começar a se repetir de novo e trades parecidos com o que aconteceram lá atrás começar a rolar aqui na frente. Então vê qual é a lógica, qual o valor que a gente tem na simulação do Monte Carlo, né? De qualquer forma, vou rodar aqui 100 simulações da curva do braço 50. E aí eu vou cortar e volto já, certo? Porque como você vê, obviamente eu teria que rodar 100 backtests diferentes. Pegou a visão? Que é rapidinho, né? 100 simulações, como você viu, foi papum. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? A gente tinha visto que o maior drawdown da gente era de 21, tu lembra no backtest? Se você olhar a aula do backtest, você vê que foi 21. Aqui, cara, o maior drawdown já foi 69, olha que loucura. Só porque a gente embaralhou as curvas, a gente teve um maior drawdown praticamente mais de 3 vezes maior. Ó como é importante a gente ver o que de fato pode acontecer, né? Eu recomendo que você rode pelo menos aí 2.500 simulações para você ter bastante cenário e entender bastante da tua estratégia, né?
A gente teve um drawdown médio de 34 e o nosso menor drawdown foi de 15. Ah, drawdown médio, como assim? Ele pega o drawdown de todas essas, o maior drawdown de todas essas curvas, certo? E tira uma média. Aqui é 34. E a média ainda é maior do que a nossa estratégia original, que é 21, beleza? O maior drawdown aqui é 3 vezes maior, praticamente. E o menor drawdown é de 15. É um pouco menor do que aquela estratégia que a gente achou, certo? Dessas curvas simuladas, a que teve o menor drawdown teve 15. Beleza, o desvio padrão é de 9,97. O drawdown médio, que seria esse cara aqui, mais esse cara aqui, que é um desvio padrão, geraria um drawdown de 34,19. E aí, a gente, com esse drawdown aqui, teria um drawdown de menos 44,16. Seria o drawdown médio mais um desvio padrão do drawdown. E o que é que isso fala pra gente? Olha, se você resolvesse utilizar o teu drawdown médio mais um desvio padrão como margem para você operar no mercado financeiro, cara, 16 ocorrências aconteceram aí que você teve drawdown superior a isso. Mesma coisa aqui. Ah, e se eu adicionasse 2 view padrão? Opa, aqui já é bem menos. Só 4% das ocorrências. Ah, e se eu somasse aqui mais 3 desvio padrões? Ah, aí só 2% das ocorrências. Então vê que, obviamente, aconteceram ocorrências maior que isso, porque tá aqui, ó, a curva que teve maior drawdown foi de 69. Então, você quer 64, obviamente teve uma ocorrência superior a isso, né? E aí tu teria quebrado tua conta, vamos botar dessa forma, né? Lembrando que aqui a gente já tem um nível de segurança muito maior do que o backtest, pegou a visão? Porque o backtest é uma curva só. Vê só como o backtest é frágil, né? O backtest ele não serve para validar a tua estratégia. Ele só tá te mostrando que a estratégia que tu pensou, ela conseguiu ter um edge, né? Uma vantagem competitiva e ela sabe extrair dinheiro do mercado. Mas isso não é uma validação, isso só é uma constatação. Tá te mostrando que aquela estratégia consegue extrair dinheiro do mercado com base no que aconteceu. Quando a gente roda uma simulação Monte Carlo, a gente começa a ver, de fato, quais são as características da nossa estratégia, né? Qual o nível de risco que a gente está assumindo em utilizar aquela estratégia. Isso aqui é como se você estivesse abrindo a caixinha da tua estratégia para entender um pouco melhor o risco dela, certo? Então, mesmo que tivesse pegado o drawdown médio, multiplicasse por 3, ainda assim existiriam ocorrências dentro dessas 100 que estourariam esse limite. Mas aqui a gente não vai pegar o drawdown médio e adicionar 3 mil padrão, certo? Não é assim que funciona. Não é isso que a gente utiliza para poder utilizar como margem. O melhor período de estagnação foi de 4 dias. Como a gente está analisando estratégia de swing trade, isso aqui não é muito preciso. Para a estratégia de day trade, isso aqui vai bater perfeitamente, certo? Então, não considere necessariamente o período de estagnação aqui para análise de swing trade. Não é o que a gente está buscando. Para analisar na simulação Monte Carlo, né? O melhor mês aqui foi de 21, certo? A média de meses foi de 4,32 e o pior mês foi de menos 15. Ah, qual o pior mês? O pior mês aqui que rolou em todas essas curvas foi de menos 15. Vê como agora tu consegue saber onde estão as bordas da tua estratégia. Ah, se fugir muito, foge para cá. Se tiver um cenário ideal, vai vir para cá. A média mais ou menos está aqui. Pegou a visão? Mesma coisa, análise por período é pegando todas essas curvas e analisando. Ah, meses negativos. Todas essas curvas tiveram, 42% dessas curvas tiveram meses negativos. Trimestre negativo, 23%. Semestre negativo, 17%. Anos negativos, 3%. Ou seja, essa estratégia é boa. A gente derivou ela 100 vezes, né? Criou 100 curvas de capital sintética da original e só 3% tiveram anos negativos. Sinal que você tem uma chance muito grande utilizando a estratégia de acabar todos os anos positivos. Pegou a visão? Então aqui agora sim a gente tem algo interessante para analisar, certo? O que é que a gente está fazendo? A gente está pegando o capital aqui, qualquer, assim, não qualquer, né? Mas a gente está com base num capital que a gente define para operar essa estratégia, a gente consegue ver quantas vezes essas curvas aqui estouraram esse capital que a gente definiu. E com base nesse capital que a gente definiu, quanto a gente faria mais ou menos por mês. Isso aqui começa a gerar um nível de precisão gigante para a tua estratégia, do risco da tua estratégia, né? Obviamente, se eu botasse 34 de margem aqui para operar, né? Eu estaria assumindo 100% de risco. Por quê? Porque em
30 ocorrências dessas 100 que eu fiz, dessas 100 simulações, tive drawdowns superiores a 34. Então seria um tiro no meu pé setar 34 de margem para poder operar isso aqui. Quando eu vou descendo isso aqui, eu vou começando a diminuir, ó, o meu nível de risco de ruína, certo? O risco de ruína aqui é 30%, é altíssimo. Eu quero que isso aí vire zero, beleza? Então eu vou diminuir aqui, ó, opa, já diminuiu para 20%, ó, 20 ocorrências das 100 apresentaram um drawdown superior a 40. Interessante, vamos descendo aqui. Opa, 8%, o objetivo é ir para zero. Pum, 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 zero, tá aqui. Aqui foi para zero. Então, se eu seto em 69,77, se eu vim aqui, ó, 69,37 foi o maior drawdown. Obviamente, se eu botar um valor superior a esse, 0% das simulações vão apresentar um drawdown maior que esse. Mas ainda assim, é um risco alto. Por quê? Olha só, eu assumiria 49% de risco. E da onde vem esses 49% aqui, né? Daqui, ó. 34,19 é o drawdown médio, certo? Que é a média dos drawdown máximos que aconteceram em todas essas simulações aqui. Isso significa que essa margem é praticamente duas vezes, praticamente, certo? Duas vezes maior do que esse cara aqui. Esse cara aqui é 49% desse cara aqui. Ou seja, isso está arriscado ainda. Por quê? Eu estou correndo um risco de, quando acontecer o meu drawdown máximo médio, levar 50% da minha margem embora. 50% de drawdown, quando acontecer, é confortável para mim? Não. Aí agora eu vou adaptar isso ao meu bolso, sacou? Então eu vou descer aqui. Cara, 20% de drawdown para mim é aceitável. Eu não me incomodo a levar um drawdown de 20% se for para ter um retorno legal. Aí olha só que interessante. Se eu boto uma margem de 170, eu estou assumindo 20% de risco quando acontecer o drawdown médio máximo, que é esse cara aqui, ó. Então, quando esse cara aqui vier a acontecer na minha curva de capital, quando eu setar uma margem em 170, ele provavelmente vai representar ali um risco de 20%. Pegou a visão? Quanto mais simulações você faz, mais esse número tende a ser um pouco mais preciso. Então é por isso que a gente quer fazer pelo menos 2.500 ou mais não, 2.500 já é um valor legal de simulação do Monte Carlo. E aí, com base nessa margem e nesse risco assumido, muito importante, com 0% de risco de ruína, eu teria um retorno mensal assumindo 20% de risco de 2,53% ao mês. Olha que legal. Então, significa que eu quero operar e correr risco em renda variável para isso? Sim, talvez. 2,53 implica que em 10 meses é 25% e em 12 meses é 30%. Mas ainda assim, eu quero otimizar isso. E é aí que vem a lógica do portfólio. Vai chegar num ponto que eu vou adicionar mais estratégia e para o mesmo 20% de risco que eu vou correr, eu vou conseguir aumentar esse valor. Ó, que beleza. Talvez aconteça de aumentar um pouquinho aqui, mas não tem problema, tá tudo bem. Porque se eu travar o meu risco num valor que é aceitável para mim e conseguir aumentar o meu retorno, aumentando só um pouco a margem, não muito mais a margem, a gente tá bem pra caramba. Pegou a ideia? Então, essa é a lógica da simulação do Monte Carlo. E isso aqui você aplica para o portfólio, certo? Porque o que é que a gente fez agora? A gente pegou um backtest específico e fez a simulação do Monte Carlo. Agora eu vou pegar o portfólio que a gente criou, que é aquele cara 2, certo? Cadê aqui? Cara 2 não, cara 3, né? Portfólio 1, 2, 3, que era do BRA 50 junto com o USA 500, e vou rodar a simulação do Monte Carlo dele. Lembrando que aqui a gente tem uma pequena limitação, né? A gente não consegue rodar a simulação de Monte Carlo com os pesos alterados ainda, mas a gente vai atrás de fazer de implementar essa feature um dia no Botspot, né? De você poder fazer a simulação do Monte Carlo com os pesos alterados. Como aqui a discrepância é muito grande, eu não vou rodar a simulação do Monte Carlo desse cara, porque senão eu vou rodar esse cara tendo 21 de peso e esse cara tendo menos 177. Fica muito espalhado e não vai gerar o efeito que a gente quer. Então, eu vou rodar a simulação Monte Carlo dos dois índices americanos, certo? Que tem ali um drawdown mais parecido e é mais justo. E aí a gente vê mais ou menos ali quanto
puxaria, né? Aqui eu vou ter que voltar, porque eu botei 1000 simulações, aí vai demorar muito. Vamos voltar aqui para fazer menos simulações. 100 ali é um valor legal. Vai rapidinho. Então, vamos dar um simular aqui e vamos ver na prática aí como o quanto de margem puxaria essas duas estratégias, né? No caso do braço 50 ali, puxa um pouquinho, a gente já viu, porque o drawdown era pequenininho, né, pro lote dele, era 21. Então a margem ideal da gente ficou ali em 170. Aqui nesse caso vai ser muito maior, tu vai ver. Começa que a à medida que vocês forem andando, né, no mundo do quanto, você vê uma medida estatística chamada Z-score, né? Aqui não é tão legal. Começa aqui, olha só. O, o, o caso ruim aqui, uma curva de capital sintética criada, fugiu muito. Olha essa azulzinha aqui, ó. Imagina se essa é a nossa curva de capital, né? Imagina esse sofrimento que a gente passou aqui, né? Beleza. Então aqui já vamos pular para o que importa. Vamos descer aqui para baixo e vamos setar o nosso risco em 20%. E olha só que coisa interessante, assumindo 20% de risco nesse cara aqui, eu teria 0%, obviamente, de risco de ruína, o que começa por aí, né? Setei meu risco em 20%, minha margem subiu muito mais, lembra que lá no braço 50 era 170? Aqui, como os ativos pesam mais, a margem é muito maior. Só que o meu retorno é 1,93. E o do braço 50 era 2,56 para 20% de risco, com a margem muito menor. Ou seja, muito, muito mais fácil de operar com aquela estratégia. Isso mostra que a, essas duas estratégias não é que é. Isso aqui, obviamente, não é ruim, né? Isso aqui é um retorno ótimo ainda ao mês. Mas ela puxa uma margem bem mais alta. E para puxar essa margem aqui e a gente aceitar isso, teria que ter aumentado legal o retorno, manja? Tipo, isso aqui teria que ter ido para 3%, 3,5% para aí você dizer, porra, tudo bem, aumentou muito a margem, mas pô, o retorno aumentou demais também para o mesmo risco, 20%. Talvez fosse assim se a gente conseguisse alterar o peso do braço 50 para poder fazer o teste aqui, né? Jogar o braço 50 ali para 9 vezes maior do que o lote que ele girou, para aí sim a gente conseguir ver quanto seria o impacto do braço 50 nessa simulação Monte Carlo. A gente ainda vai adicionar essa feature, mas acho que está claro para você. Outra coisa que tu pode fazer aqui para poder resolver esse problema, sabe uma coisa interessante? Como a gente não consegue fazer a alteração do lote aqui no Botspot, você poderia exportar a curva de capital com um lote no teu robô, né? Por exemplo, você rodou com um lote no S&P e um lote no Nasdaq, lá no braço 50 você vai rodar com 9 lotes. Aí você exporta do braço 50 com 9 lotes, sobe no Botspot com 9 lotes, né? 9 vezes maior do que o S&P aqui no caso da gente, do exemplo do S&P do Nasdaq, e aí sim você vai ter esse efeito. Como tu já sabe que tem que ter ali para poder equalizar o risco das três estratégias, o braço 50 ser 9 vezes maior, aí tu poderia na mão, ir lá no MetaTrader, aumentar o lote, exportar a curva de capital e subir no Botspot. Aí tu poderia fazer a simulação do Monte Carlo com os pesos alterados. Pegou a ideia? Tá aí uma trick para você, um macete. Então acho que tá claro o suficiente como funciona a simulação Monte Carlo. E cara, isso aqui é necessário. Não existe você fazer quanti trading se você não tem a simulação Monte Carlo do teu backtest, se você quiser analisar um backtest específico, ou do teu portfólio, que é o mais importante. Você está analisando, cara, só o backtest, sem ver as possibilidades que aquilo pode assumir caso os ciclos venham se repetir mais para frente, mais para trás. É importante que você embaralhe aí os dias, os trades, para ver se só esse simples embaralhamento já não pode gerar um aumento monstruoso do drawdown, como foi o caso ali na estratégia do braço 50, que o backtest mostrava que o drawdown era 21, só que na prática, quando a gente fazia 100 simulações só, coisa simples, o drawdown já aumentava para 70, né? O maior drawdown de todos, que é mais de 3 vezes maior. Então aí a gente começa a ver o nível de risco real da estratégia que a gente está utilizando em conta real.